push Musa in his face, like that's the most disrespectful thing you can do. And then after that, things just went left. Como é que é? Você teve 3 anos de liberdade condicional depois de você agredir a sua esposa na frente dos seus filhos, assumir diante do júri. Você vem com essa de que isso foi a coisa mais desrespeitosa que alguém poderia fazer. Cara, eu oficialmente, sou um hater do Miles Bridges. Esse cara não deveria estar na NBA. Ponto final. E quase. Mas foi por muito pouco que o Isaiah Stewart não coloca ele pra dormir, tá ligado? E eu queria muito, sendo bem sincero pra vocês. Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste meu canal. Hoje vamos falar mais um pouco... hoje vamos falar mais um pouco sobre a treta que aconteceu aí. Teoricamente, a treta mais pesada dos últimos anos. Porque saiu o resultado, né? Até então, o Isaiah Stewart estava suspenso de forma indefinida, porém, ele pegou 7 jogos de suspensão, enquanto o Miles Bridges pegou 4 jogos de suspensão, enquanto o Musa Diabaté pegou 4 jogos de suspensão e o Jalen Duren pegou 2 jogos de suspensão. Eu fiquei sem entender um pouco o porquê que o Jalen Duren pegou apenas 2 jogos de suspensão e ele também vai ser liberado para jogar o All-Star Game. Beleza, eu acho que talvez uma punição grande e poderia impactar muito no próximo contrato dele, nos próximos contratos, seria tirar o cara do All-Star Game. Mas só que por que ele tem menos jogos do que todo mundo? Ele começou a treta. Ele empurrou a cara do Musa Diabaté e esperava que não teria algum tipo de reação contrária, tá ligado? Do cara querer ir pra cima dele, porque o maluco foi peitar ele. Os dois ficaram se encarando. Ele pega e empurra a cara do maluco. Irmão, se ele tem culhões, ele ia pra cima de tu. Mas tá, vamos ao fato, ó. Aqui este canal é a favor da paz nas quadras, tá? Antes que o YouTube desmonetize esse vídeo. Deixa o like, também vai estar ajudando caso ele desmonetize. Essa confusão foi um absurdo, mano. E eu vi muito torcedor do Detroit Pistons revoltado com o que aconteceu. Cara, como que pode? O Isaiah Stewart, ele é muito burro. O cara saiu do banco de reservas, tretou com o Miles Bridges. Depois o Miles Bridges dá um soco no meio do peito do Jalen Duren. E depois o Isaiah Stewart quase voltou ainda pra tentar pegar o Miles Bridges de novo. Jalen Duren, que causou a confusão, recuou 2 vezes, ficou se esquivando dos ataques do Musa Diabaté. Né? O Musa Diabaté, inclusive, passou 2 vezes no vácuo. Olê! Muita gente pode achar ruim o que eu vou falar aqui agora, mas eu estou seguro da minha opinião. Esse time do Detroit Pistons tem identidade. Olha a aspas do Isaiah Stewart, malandro. Vocês realmente esperavam que eu ficasse no banco de reservas olhando aquilo? Porra, irmão, eu fui draftado pelo Detroit Pistons. Ele é meio tantã da cabeça? Não podemos negar que não. Me senti honrado dele ter pego um cara que agrediu a esposa e ter dado pelo menos umas 3, assim, ó, de cima pra baixo, bem dada. Realmente, o ambiente ideal de uma quadra de basquete é você manter o psicológico no lugar, é você não se abalar por nada, é não chegar a entrar nesse tipo de confrontação, agressão física que eu acho que acaba denegrindo um pouco a imagem do esporte. Mas se acabou chegando nesse ponto, o seu time tem que ter união, os caras tem que estar junto, tem que um cobrir as costas do outro. E eu prefiro que no meu time tenha o Isaiah Stewart da vida do que não ter. Sendo bem sincero pra vocês. Pô, cara, que doideira, mano. E outra coisa que eu acho que tá um pouco subestimada nessa história toda é o quão bom o Isaiah Stewart é como jogador. Apesar de vão taxar ele agora como um maluco, biruta, psicopata que tinha que estar fora da NBA. Mano, o cara entrega 10 pontos, 5 rebotes, 1 assistência e quase 2 tocos todas as noites. Ele é um cara que faz a posição de power forward, faz a posição de center. Se você assiste a um jogo do Detroit Pistons e o tempo que ele tá em quadra, ele é um dos melhores defensores dentro da quadra. E outra, ele é autêntico. Ele não é aquele falso pitbull como é, tipo assim, Draymond Green nas entrevistas. Ah, eu não sou um cara que vai pra briga. Ah, o Pale Larson do Miami Heat é muito mais brigão do que ele, é muito mais sujo do que eu. Não, a Isaiah Stewart, ele é esse cara, pô. Ele é o carne de pescoço. Ele é o casca de ferida. Ele vai ser o cara que vai fazer a coisa errada pelo time certo. Ele poderia estar sendo conversado, eu não sei se está, eu não olhei a lista atualizada, entre um dos caras mais importantes aí de sexto homem e entre os defensores do ano também, mano. Além de quando você olha as estatísticas dele no geral, ele não é o cara que se preocupa em vir do banco e ser aquele isqueiro pro time. Pô, entreguei 10 pontos, entreguei 15 pontos em um curto período de tempo, fiz ali minha parte, fui pro banco. É isso. Mantive a pontuação enquanto o melhor jogador, por exemplo, tava no banco de reservas. Não, ele joga o jogo certo. Pô, eu tô voltando aqui no histórico deles, contra o Miami Heat, o cara teve 5 tocos, terminou com 5 pontos. O cara contra o Chicago Bulls, quando precisou que ele pontuasse, que ele tava num dia bom, fez 31 pontos. Podemos dizer que todo jogo ele sai com pelo menos um toco, defende muito bem, basicamente qualquer uma das posições em quadra, porque ele também não é tão alto, ele é realmente quase que um novo Ben Wallace dessa nova geração. Ele é 6'4",
6'8", ele tá ali por uns 2,3 m mais ou menos de altura, só que 113 quilos, sendo muito ativo em quase qualquer troca de marcação e de certa forma, ofensivamente, ele também é um pouco confiável na parte de versatilidade. Ele arremessa 32% pra 3. Tenta só 2 bolinhas de 3 por jogo, mas só que se sobrar uma ali que ele matar num dia bom, mano, dá na mão do cara. Agora, por fim, mano, é isso. Eu acho que daqui pra frente, o Detroit Pistons, que tava tendo uma das corridas mais absurdas aqui, vai ter um freeze time, assim. Vai ter algumas partidas que vai performar um pouco mais abaixo, principalmente sem o Isaiah Stewart vindo do banco e também essas próximas 2 jogos sem o Jalen Durant. Ele deveria ter uma suspensão um pouco mais parecida com a do Moussa Diabaté, porque foi ele que começou a treta. E, cara, as brigas da NBA estão ficando um pouco mais frequentes. Teve mais uma envolvendo o Mohamed Gay e o Naz Reid, cara, que a NBA multou os caras em $35 mil cada um. Então parece que a gente tá voltando aí à época áurea da NBA, onde os caras tinham um pouco mais esse arranca-rabo, velho. Não vou negar que isso tá me lembrando um pouquinho aquela frase do Jorlan. Aí você tá demonstrando a essência. Esse é o espírito da parada. Mas, guys, por fim, o que eu queria trazer nesse vídeo era isso. Mostrar um pouco a minha perspectiva do Isaiah Stewart e o quanto ele é importante pro time do Detroit Pistons. Ele é muito bom, cara. Muito bom vindo do banco. Apesar de ter uns parafusamentos. E de rapaziada, só lembrar dele como brigão desde aquela treta lá com o LeBron James, que o velho abriu o supercílio dele. E desde toda a oportunidade que ele tem, ele ir defender os companheiros de time dele. Então isso é admirável. É um time que, historicamente, já tem essa característica de ser mais casca grossa, de ser mais os odiados da NBA. É um dos motivos de eu gostar do Detroit Pistons. Mas que, infelizmente, isso também veio num momento onde pode ser que o Detroit Pistons perca essa posição que eles estão de líderes absolutos do leste numa corrida de terminar a temporada como top 1. E basicamente era isso, minha rapaziada. A NBA foi até um pouco tranquila com questão das punições. Eu achei que, o Isaiah Stewart ia ficar de fora do resto da temporada. Jalen Durant ia pegar mais de 10 jogos. Tanto que a treta entre o Gay e o Naz Reid foi bem mais tranquila, $35 mil é bem suave para o momento que a gente tá dessa temporada. E é isso, vamos esperar aí os próximos capítulos, ver como que os times vão reagir após todas essas confusões que aconteceram. E só pra encerrar, antes um cara no seu time que haja como o Isaiah Stewart, cachorro doido, pancada da cabeça, do que o Duncan Robinson. Quero saber agora a sua opinião sincera sobre a treta aqui nos comentários, o que você achou do que aconteceu, das suspensões e tudo mais. A minha opinião tá muito atrelada à do Jaylen Brown, que reagiu a isso em live também, falando que, cara, se alguém empurra a minha cara desse jeito, como o Jalen Durant fez, ia feder, e a reação do Jaylen Brown foi muito boa. Depois dá uma procurada aí, assiste, ele deve ter postado o corte no canal dele, ou deve ter corte aí na internet de qualquer forma. E esse foi o vídeo de hoje, mano, um pouco mais aí cobrindo essa treta. Eu queria fazer depois um react, eu devia ter feito aqui o react dela, porque tem muitos pontos engraçados nessa treta. Por exemplo, a treta do Mohamed Gay, o CJ McCollum ficou parado, mano. O CJ McCollum ficou segurando a bola de basquete assim, mano. O J.D. McDaniels tentou apartar a treta, mas alguém encostou nele, ele já foi pra trás, tipo, cara, olha os caras tentando tretar aí, mano. O Julius Randle puxou o Jock Landale, caiu no chão porque o Jock Landale tava tentando separar. Tivemos um cara também na treta do Hornets e Pistols, que ele ficou com os braços pra cima assim, saiu da frente do Moussa Diabaté, até porque se ele entrasse na frente seria block and fall, né? Teve um técnico que foi tacado no chão, mano. Mano, foi muito absurdo, mano. Tem muitos pontos engraçados nos vídeos da treta, mas tretas e brigas não são engraçados, YouTube. Não desmonetize meu vídeo. Mas era isso, rapaziada. Você ficou até aqui, gostou do vídeo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like. Vai estar ajudando demais esse canal a continuar de pé. Se quiser ajudar mais diretamente, pegue uma das últimas camisetas da loja Trash Talk, link na descrição. E eu vou indo nessa. Um forte abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo e falou!